Você já imaginou descobrir que o passado de Jamie e Claire não é a única fonte de magia e reviravoltas em Outlander? E que o universo dessa série pode se expandir de formas absolutamente impressionantes? Pois é exatamente isso que está prestes a acontecer. A revelação de uma filha dada como morta, o surgimento de um tempo remoto antes mesmo do nascimento de Cristo e a chance de conhecermos a fundo a origem dos ancestrais dos nossos personagens favoritos são apenas algumas das surpresas que podem sair do forno em novos spin-offs de Outlander. E quando digo surpresas, não estou falando de algo brando ou genérico, mas de reviravoltas dignas dos maiores épicos que vão mexer com a nossa percepção de tudo o que vimos até hoje. Olá, amigos do canal Série Histórica. Hoje vamos falar sobre Outlander, Blood of My Blood, um spin-off prequel que tem tudo para mexer com o coração dos fãs e trazer mais intensidade ao universo que tanto amamos. Ainda mais intrigante, vamos explorar também outras possibilidades de spin-offs que podem surgir a partir dos acontecimentos recentes de Outlander, especialmente os bombásticos eventos da 7ª temporada. Mas antes de mergulharmos no futuro dessa franquia, vamos esclarecer em que pé está Blood of My Blood e por que essa série promete honrar o legado de Jamie e Claire de um jeito totalmente novo. Blood of My Blood é a grande aposta para continuar o legado de Outlander depois que a série principal encerrar sua 8ª e última temporada. A história vai se concentrar em dois romances muito importantes, o de Brian Fraser e Ellen Mackenzie, pais de Jamie, e o de Henry Belchamp e Julia Morriston, que são os pais de Claire. De acordo com informações de produção reveladas em uma prévia da Starz, a série vai mergulhar em diferentes períodos históricos, incluindo a Escócia do século XVIII e a Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Isso tudo torna Blood of My Blood um projeto ainda mais ousado, com um arco narrativo duplo que promete trazer o mesmo tipo de romance épico que encontramos em Jamie e Claire, porém, agora em contextos históricos separados. Além disso, a equipe responsável pelo projeto conta com nomes que entendem profundamente o universo de Outlander, como Matthew B. Roberts, Ronald D. Moore e Mariel Davis. Somado à consultoria criativa da própria Diana Gabaldon, é praticamente certo que teremos aquela mistura de autenticidade histórica, paixão avassaladora e elementos dramáticos que fazem da série um verdadeiro fenômeno desde a sua estreia. E até o final do vídeo, eu vou te contar algo que envolve um grande personagem da série que, ao contrário de Claire, não tem poderes de cura nem viaja no tempo, mas conquistou o coração dos fãs com sua nobreza e honra. Esse personagem recebeu, na 7ª temporada, uma força narrativa inédita que prova que ele pode se tornar protagonista de um spin-off capaz de expandir o universo de Outlander em outra direção surpreendente. Posso adiantar que vamos falar de escapadas militares, laços familiares profundos e um amor proibido que atravessa as regras mais rígidas de seu tempo. Estão prontos para entender como Blood of My Blood e outras produções podem transformar o futuro de Outlander? Então, bora! Agora que você já sabe que Blood of My Blood chega para narrar as histórias de Ellen e Brian, e também de Julia e Henry, vamos ver quais são as outras grandes possibilidades de spin-offs que foram prenunciadas na 7ª temporada de Outlander. Esses projetos não apenas dariam continuidade ao legado da série, como em alguns casos, explorariam as lacunas que nunca chegaram a ser mostradas na trama principal. A seguir, apresento 8 potenciais spin-offs. Vamos começar com aquele que explodiu nossa mente no último episódio da 7ª temporada. A história de Faith. O primeiro spin-off que gostaria de destacar tem a ver com uma grande reviravolta do final da 7ª temporada. Quem acompanha Outlander desde a 2ª temporada se lembra muito bem do episódio doloroso em que Claire dá à luz a Faith em Paris, mas a menina nasce supostamente sem vida. Foi um dos momentos mais tristes da série, marcando profundamente as decisões de Jamie e Claire dali em diante. Acontece que no desfecho da 7ª temporada, há indicações de que Faith poderia ter sobrevivido e vivido sua vida de forma oculta, se tornando inclusive mãe de 2 meninas, Jane e Fanny Pocock. Para quem não se recorda, tudo começa quando Claire escuta a pequena Frances cantando a canção I'd Like to Be Beside the Seaside, canção do século XX que a própria Claire cantou, embalando o corpo de Faith em seus braços. A pequena Fanny jura ter aprendido a melodia com a própria mãe, chamada Faith. O choque de Claire e dos fãs foi enorme. Em tese, a filha que ela acreditava ter morrido em seus braços havia sobrevivido de alguma forma. Infelizmente, parece que Faith já está morta no presente da série.
então talvez não teremos a chance de vê-la viva e reencontrar a mãe. Ainda assim, as questões que ficam são mais do que suficientes para um spin-off inteiro. Por exemplo, quem a criou? Será que ela viajou no tempo? Quais desafios enfrentou sendo filha de uma viajante do tempo e um Highlander escocês? Imagina um enredo que começa exatamente naquele hospital de Paris, mostrando os detalhes de como Faith teria sido retirada de Claire. Talvez alguém ligado ao mestre Raymond pudesse ter intervindo para salvar a menina naquele instante, aproveitando-se de um conhecimento de medicina e da habilidade de viajar através das pedras. Durante essa possível série, poderíamos acompanhar Faith viajando para diversas eras, criando laços inesperados com personagens históricos e criando suas filhas Jane e Fanny, que herdariam dela o dom de viajar no tempo. Em termos de elenco, poderíamos ver novos rostos interpretando Faith em diferentes fases da vida, o que permitiria explorar uma profundidade emocional e psicológica impressionante. Esse spin-off seria importante não só para expandir o universo de Outlander, mas para curar uma das maiores feridas emocionais de Jaime e Claire, mesmo que pós-morte, ao descobrirem que ela teve uma vida cheia de aventuras e amores, ainda que não tenha sido ao lado de seus pais biológicos. A grande pergunta que ficaria para o público é: será que em algum momento a Faith adulta tentou reencontrar os pais e não conseguiu? Foi impedida por alguém? Esse nível de drama familiar e viagens temporais seria algo fantástico de se ver. Mestre Raymond. Outra possibilidade que chama bastante atenção é explorar Mestre Raymond. Muita gente não lembra, mas ele apareceu ainda na segunda temporada de Outlander, quando Claire e Jaime estavam em Paris. Mestre Raymond é retratado como alguém que entende de cura, de poções e até de magia. A grande teoria nos livros, e sugerida na série, é que ele teria nascido por volta de 500 a.C., sendo um dos primeiros viajantes no tempo. Ele aparece brevemente na 7ª temporada, deixando claro que seu destino e o de Claire estão interligados em algo maior. Imagina só acompanhar desde a origem desse misterioso personagem no passado remoto, passando por suas viagens temporais em diferentes épocas, interagindo com dinastias antigas e tecendo, talvez, as bases do conhecimento de cura e magia, que Claire e Gaylis viriam a ter séculos depois. A série principal deixa claro que o destino de Mestre Raymond ainda não foi concluído, indicando que ele pode retornar para ajudar Claire em momentos-chave. Além disso, há fortes indícios de que Raymond seja um ancestral tanto de Gaylis Duncan quanto da própria Claire, explicando de onde vem a aptidão dessas viajantes no tempo. O tom do spin-off poderia ser uma mistura de aventura histórica e fantasia, mostrando culturas antigas e a formação de lendas que dariam origem aos mitos sobre portais e pedras sagradas. Imagine ver Mestre Raymond caminhando pelas ruas da Roma Antiga, sobrevivendo a perseguições na Idade Média e então surgindo nos bastidores das intrigas políticas na corte francesa do século XVIII. Seria espetacular. A família Murray. Muitos fãs de Outlander adorariam conhecer melhor a família Murray. Quem acompanha a trajetória de Jaime sabe que seu melhor amigo e cunhado, Ian Murray, casado com a irmã de Jaime, Jenny Fraser, gerou uma família numerosa e cheia de personalidade. Os filhos dos Murray costumam aparecer de relance na série, mas cada um deles tem um potencial de história fantástico. Um exemplo é Michael Murray, que na 7ª temporada aparece como um homem que carrega sua própria bagagem emocional e assume a missão de levar Jane, filha de Leary, para a França em busca de paz interior. Imaginar um spin-off que aprofunde as histórias dos vários filhos de Ian e Jenny, mostrando as perspectivas de Escócia, guerra, religião e família. Seria um deleite para quem ama a cultura do século XVIII e quer ver mais sobre o dia a dia de personagens secundários que têm muito a contar. Isso poderia até mesmo mesclar personagens que foram deixados de lado, mostrando como a influência de Jaime e Claire impactou essas vidas de maneira sutil, mas marcante. Poderíamos acompanhar as ramificações dos Murray, que se espalham pela Europa, ou até mesmo pelos Estados Unidos, no meio da Revolução Americana, carregando consigo o espírito orgulhoso de Lally-Bro e o temperamento feroz da família Fraser. Jerry Mackenzie. Muita gente se surpreendeu na 7ª temporada quando Roger viaja no tempo acidentalmente e descobre que seu pai, Jerry Mackenzie, supostamente morto na Segunda Guerra Mundial, também havia passado pelas pedras em 1739. Roger o ajuda a voltar, mas fica sem saber se ele de fato conseguiu retornar ao tempo original.
alimentando aquele mistério que só Outlander consegue criar. Nos livros de Diana Gabaldon, há pistas de que Jerry morreu heroicamente salvando Roger ainda criança durante o bombardeio de Londres. Um spin-off focado em Jerry Mackenzie poderia começar no momento em que ele some em combate, passando pela experiência de acordar em pleno século XVIII, desnorteado, tendo que entender o que são essas pedras que levam as pessoas a eras desconhecidas. A série poderia mostrar o quão bizarro é para um piloto da Segunda Guerra ter que enfrentar mosquetes, cavalos e falta de infraestrutura em uma Escócia muito diferente. Também seria comovente ver como ele lida com a saudade da família e a determinação de fazer de tudo para rever a esposa e o filho. Ainda que a participação dele na série principal possa se encerrar, uma produção paralela permitiria aprofundar esse arco cheio de dor, esperança e sacrifício, culminando talvez na cena em que ele salva Roger, nas ruínas de um túnel em Londres, pouco antes de morrer. Seria um golpe emocional fortíssimo, mas também uma bela forma de mostrar como a bravura e o amor pela família podem atravessar até mesmo as fronteiras do tempo. As aventuras do jovem Ian. Jovem Ian Murray é um personagem querido que tem um pé em duas culturas, a escocesa de Lallybro e a dos nativos americanos, já que ele foi adotado pelos Mohawk. Ele passa boa parte do tempo longe de Jamie e Claire, vivendo experiências intensas que pouco foram exploradas na série principal. Com seu casamento com Rachel Hunter na 7ª temporada e a chegada de um bebê, há muito a ser contado tanto do passado quanto do futuro de Ian. O formato de um spin-off poderia mesclar flashbacks, exibindo os desafios que Ian enfrentou para ser aceito pelos Mohawk, e flash-forwards do presente, mostrando sua vida como marido e pai, agora envolvido diretamente na guerra pela independência americana como batedor do exército continental. Veríamos como ele lida com o fato de ter sangue escocês, mas um coração dividido entre duas nações. A produção teria um aspecto mais aventureiro, destacando paisagens da Nova Inglaterra ou das florestas canadenses, com Ian vivendo conflitos de identidade e pertencimento, algo que a série principal não pode se aprofundar por falta de espaço narrativo. Série dos irmãos. Jamie e Mandy. Jamie e Mandy, filhos de Brianna e Roger, são a próxima geração de viajantes no tempo em Outlander, herdando não apenas a capacidade de viajar pelas pedras, mas um talento duplo por parte tanto de Roger quanto de Brianna. Eles parecem ainda mais conectados com a magia do universo. Desde bebês, há sinais de que Mandy, por exemplo, pode sentir a presença de pessoas queridas em outras épocas. Jamie também demonstra uma sensibilidade aguçada aos círculos de pedra, se tornando essencial em resgates e buscas temporais. Uma série protagonizada pelos irmãos seria uma aventura de descoberta. Afinal, eles cresceram em duas épocas distintas e lidam com referências culturais de forma híbrida. Seria fascinante ver como eles decidem usar seus dons e se optam por seguir os passos dos pais, viajando para corrigir injustiças ou para explorar momentos históricos cruciais. É um prato cheio de possibilidades dramáticas e de mistério, já que Outlander sempre deixou no ar a possibilidade de outras rotas temporais e ameaças que podem surgir desse poder. Talvez eles descobrissem segredos antigos que seus avós, Jamie e Claire, nem imaginavam existir, abrindo caminhos para tramas que mesclariam tecnologia moderna com eventos do passado. O passado e o futuro de Geillis Duncan. Geillis Duncan é, sem dúvida, uma das figuras mais controversas de Outlander, misturando amizade, fanatismo político e até mesmo vilania. Ela se sacrifica para salvar Claire na primeira temporada, mas depois retorna como uma antagonista implacável, em busca de sacrificar a filha de Claire para cumprir uma profecia. Após ser morta por Claire, parecia que sua história havia chegado ao fim, mas, na 7ª temporada, uma aparição misteriosa reacende o interesse nessa personagem. Afinal, Geillis também é uma viajante no tempo, possuidora de um conhecimento sinistro e obcecada por colocar um escocês no trono. Há ainda a profecia do bebê de 200 anos, que não foi completamente explicada. Um spin-off de Geillis Duncan poderia ter um tom de suspense e até terror, explorando como ela descobriu as propriedades das pedras e as redes de influência que montou para tentar manipular revoltas jacobitas. Seria a chance de ver toda a trajetória dela, desde a época em que se disfarçava de bruxa na Escócia, até seus movimentos na Jamaica, e a forma como ela estudava antigas lendas. Seria intrigante entender onde ela aprendeu tanta bruxaria e se teve contato com outros viajantes.
Uma produção dessas traria um ar sombrio e dramático, algo diferente do foco romântico de Outlander. Como a Escócia seria diferente se nós tivéssemos vencido? Lord John Grey. Chegou a hora de falarmos daquele personagem que mencionei anteriormente e que ganhou um fôlego impressionante na 7ª temporada, provando ser um forte candidato a protagonizar um spin-off. Estou falando de Lord John Grey. Ele é bem diferente de Jaime, nobre, britânico, legalista, mas repleto de virtudes que cativam o público. Desde que apareceu na série, foi tratado como coadjuvante de luxo, mas a 7ª temporada finalmente o colocou em situações de maior risco, onde ele precisou se sujar e lutar pela própria sobrevivência. Esse arco reforçou que Lord John é um herói diferente, mas igualmente cativante. De acordo com o artigo que trouxe essa possibilidade, a fanbase de Outlander sempre pediu uma adaptação das histórias do Lord John, pois Diana Gabaldon escreveu diversas novelas e contos só para ele, como Lord John and the Hellfire Club, publicado originalmente no final dos anos 90. Nessas histórias, vemos um lado mais detetivesco, com Lord John investigando intrigas políticas e militares, confrontando a própria sexualidade em um período extremamente hostil, e claro, mantendo laços fortes com personagens centrais como Jaime e William, seu filho adotivo. A grande questão para a Starz seria se o público aceitaria um spin sem a forte magia e romance épico presentes em Outlander, já que Lord John lida mais com honra, política e espionagem do que com viagens temporais ou casamentos proibidos. Contudo, a 7ª temporada mostrou que ele é capaz de segurar tramas muito intensas, incluindo fugas audaciosas e embates diretos com Claire, em que a tensão chega a explodir. Também vimos que ele, em determinado momento, não teme enfrentar Jaime para proteger seus interesses e os de William, mostrando quão longe sua lealdade pode ir. Ou seja, há espaço suficiente para aprofundar seu passado, incluindo a juventude ao lado do irmão Hel e o relacionamento com Percy Beauchamp, e seu presente, tentando se equilibrar entre ser um cavalheiro inglês e amar um homem numa sociedade opressora. Um spin-off nessa linha permitiria aos fãs explorar regiões da Inglaterra e outras partes do mundo. Ver Lord John se deparar com dilemas políticos da época. Seguir suas investigações e, por vezes, cruzar caminhos com personagens já conhecidos de Outlander. Além disso, uma história do Lord John mostraria a outra face do século XVIII, focando na nobreza britânica, suas intrigas de salão e a dureza do período revolucionário. Enquanto Jaime e Claire sempre enfrentaram guerras e viagens no tempo, Lord John poderia trazer um olhar diferente sobre as mesmas guerras, porém sob a ótica dos quartéis ingleses e das mansões da aristocracia. No fundo, seria uma forma de mostrar que o universo Outlander vai muito além das pedras mágicas e romances escoceses, destacando temas como honra, amizade, vínculos familiares e até as possibilidades de amor proibido em uma época cheia de preconceitos. Isso tudo fez com que a 7ª temporada se tornasse uma vitrine perfeita, de como Lord John rouba a cena quando recebe tramas mais complexas. Essa diversidade de tom e de foco não é um problema, mas sim um grande trunfo. Spin-offs são oportunidades de aprofundar o que foi apenas pincelado na série principal. Enquanto Blood of My Blood traz o DNA romântico e histórico de Outlander, um projeto de Lord John Grey, conforme ficou claro na 7ª temporada, adicionaria uma pitada de intriga política e drama de costumes. O sucesso de Outlander reside em sua capacidade de misturar gêneros, então por que não explorar um que equilibra mistério, história e questões de representatividade de forma original? O universo de Outlander demonstrou uma capacidade incrível de se reinventar e de abrir portas para histórias ainda mais profundas do que poderíamos imaginar. Desde os dramas familiares de Faith, até as jornadas ancestrais de Mestre Raymond e a honra de Lord John Grey, cada um desses potenciais spin-offs poderia expandir o horizonte, mexendo com o coração dos fãs de maneiras totalmente novas. O final da 7ª temporada foi a prova viva de que nem todos os mistérios foram resolvidos, e de que o passado e o futuro ainda reservam muitas surpresas para esse universo tão querido. Se Blood of My Blood for apenas o começo, então estamos diante de uma era brilhante de expansões de Outlander que tem tudo para nos cativar por muitos anos. Agora eu quero te pedir um favor. Conta ali nos comentários. Qual dessas ideias de spin-off você mais gostaria de ver? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E não esquece de mandar para aquela pessoa que você conhece e que é fãzona de Outlander como a gente. Muito obrigada por assistir.
Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!